Boa noite, companheiros, tudo bem? Eu vou contar um pouquinho sobre a matéria da reunião de palestra. A matéria desse mês é Carta de Sado. Essa matéria ela consta no jornal do dia 22 de maio desse ano, tá no BS+. Quem tiver o BS+, né, tem a oportunidade de ver o BS na íntegra, mas depois eu compartilho no grupo o link da matéria, tudo bem? Então eu vou começar com o trecho do Gosho. Não há papel suficiente aqui na província de Sado e levaria muito tempo para escrever a cada um. Além do mais, se uma única pessoa ficar sem receber uma mensagem minha, isso poderá causar ressentimentos. Por essa razão, meu desejo é que as pessoas com espírito de procura se reúnam para ler juntos esta carta de encorajamento. Então, essa carta ela foi escrita no 20º dia do terceiro mês de 1272, em Tsukahara, ilha de Sado. Nichiren Daishonin endereçou essa carta a Toki Jonin e a Shinjo Kingo, seus principais discípulos, e pediu para que os outros seguidores lessem também essa carta. Então, na ilha de Sado, ele próprio estava com a vida ameaçada. Em decorrência da escassez de papel, ele registrou seus pensamentos e sentimentos numa única carta a ser compartilhada com todos seus discípulos. Então, naquela época, em decorrência das perseguições que sofria, Daishonin ele estava exilado na ilha de Sado havia 5 meses. Essa era uma punição comparável à pena de morte. Sado era famoso por ter severas condições climáticas e pouquíssimas chances de sobrevivência. Durante o exílio, Daishonin viveu com extrema dificuldade e pouca comida numa cabana, que não a abrigava dos ventos frios do inverno. Objetos como pena, tinta e papel, essenciais para escrever cartas, eram recursos muito raros. Então, por isso que ele escreveu todo o sentimento dele numa única carta, endereçou para esses dois discípulos, Toki Jonin e Shinjo Kingo, e pediu para que todos os outros seguidores pudessem ter a oportunidade de ler essa carta, se incentivando mutuamente. Então, nessa mesma época, alguns de seus discípulos também sofreram perseguições. Foi nesse contexto que ele escreveu essa carta endereçada a Toki Jonin e a Shinjo Kingo e os outros fiéis seguidores. Então, falam assim, que essa passagem em destaque, ele refere-se ao pós-escrito da Carta de Sado, em que expressa sua imensa compaixão, transbordante de preocupação e sensibilidade em relação aos sentimentos de seus discípulos que enfrentavam também severas perseguições, choravam pela perda de pessoas amadas e amargavam o fardo dos sofrimentos da vida. Então eu vou para a explanação. Embora estivesse exilado em Sado, Nichiren Daishonin, com sua imensa benevolência, dedicava-se a incentivar cada um de seus discípulos por meio de cartas, por serem repletas de reciprocidade e de mensagens que reconfortavam o coração num diálogo de vida a vida com seus discípulos, transcendem o tempo e têm o poder de emocionar quem as lê até hoje. Então, os seus discípulos eles se reuniam, para ler e ouvir os conteúdos das cartas, incentivando-se mutuamente numa época de perseguições. Os seus corações eram aquecidos com coragem, esperança e convicção, transmitidos por meio dos escritos de seu mestre. Igual nos últimos dias da lei, que é a época que nós estamos vivendo hoje. A gente se reúne sempre para estar se incentivando, para estar lendo as cartas. Então, nesse escrito, ele questiona, qual é a preocupação genuína que existe em nosso coração com relação a isso? Será que a gente tem essa preocupação de estar sempre incentivando as pessoas que estão sofrendo? De qual forma, de como é que eu ajo no momento em que uma pessoa vem lamentar os sofrimentos da sua vida? Será que eu incentivo? Da mesma forma como eu consigo ter acesso a esses incentivos? Então, qual a nossa postura para levar coragem, esperança e convicção às pessoas que sofrem? Então, com relação a isso, o presidente Queda ele fala: ao entrar em contato com essa condição de vida elevada e esse espírito de lutar pelo conserufo, dispostos a enfrentar qualquer perseguição, os discípulos devem ter se imbuído de coragem indomável. Pois imaginá-los, depois de ouvirem a carta, afirmando juntos o juramento de se manterem firmes na fé, encorajando-se uns aos outros e dando partida com uma nova decisão. Então a gente pode imaginar como é que era naquela época e como é hoje.
né? Hoje a gente não tem a oportunidade de se encontrar pessoalmente, mas nós podemos utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? Onde a gente pode incentivar as pessoas através de um áudio, de um vídeo, uma videochamada, né? Numa mensagem escrita no WhatsApp ou numa outra rede social. E se caso a gente não tem essa oportunidade de ter a tecnologia ao nosso favor, né? Às vezes não tem pessoas que não têm o WhatsApp, então a gente ligar, né, para casa dessa pessoa através do telefone ou até mesmo escrevendo cartas, né, que a gente, então hoje a gente tem infinitas possibilidades de poder incentivar essas pessoas, né, e realmente se preocupar e não deixar ninguém para trás. Então, durante sua juventude, o presidente Queira estudava os Goxôs todas as manhãs com seu mestre Josei Todo. Para ele, esses momentos ficavam gravados em sua vida e foram fundamentais para a sua compreensão sobre o budismo de Nichiren Daishonin. Então, na explanação deste escrito, o presidente Queda pergunta qual o propósito de uma religião. Então, a resposta é a conquista da sua felicidade junto com a dos outros, da felicidade de todas as pessoas comuns do povo e a conquista da paz mundial. A única forma de alcançar esse objetivo é cada um se tornar sábio e forte. Essa era a convicção inabalável do presidente fundador da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi. Então, tem um outro trecho da matéria que fala assim: gravar os escritos de Nichiren Daishonin no coração, ativar a condição invencível do estado de Buda e avançar rumo à concretização do grande juramento pelo Conserufo, ao mesmo tempo em que luta para transformar seu destino. Esse é o caminho do estudo do budismo que conduz diretamente uma vida de felicidade e vitória. Então, especialmente nessa matéria, ele fala da importância do estudo do budismo. Ele fala do princípio de fé, prática e estudo, e ele enfatiza em especial o estudo. Então, nós temos a possibilidade de estudar os escritos e renovarmos nossa disposição para a conquista da vitória absoluta. Então, será que eu tenho essa consciência de que eu tenho essa grande oportunidade de ter acesso aos escritos de Nichiren Daishonin, a todos esses incentivos, me fortalecendo diariamente, né, colocando em prática esse princípio da fé, prática e estudo? Então, sabemos que o princípio budista fé, prática e estudo é a diretriz fundamental que explica a forma correta para se praticar o budismo de Nichiren Daishonin. A fé consiste em acreditar nos ensinos de Daishonin. A prática, em praticar corretamente o budismo de Nichiren Daishonin em exata conformidade com seus ensinamentos. O estudo refere-se a buscar o aprendizado dos ensinos budistas. Então, o presidente Queda, na explanação, ele sintetizou basicamente alguns itens da importância do estudo. Então, eu peço que os senhores gravem no coração de vocês e tenham esse hábito de estudar o budismo. Porque quando a gente estuda o budismo, a gente tem clareza de tudo o que acontece na nossa vida. Então, o presidente Queda, ele destaca assim: primeiro item. Estuda-se o budismo para adquirir uma correta visão da vida, da sociedade e dos objetivos. Segundo, estuda-se o budismo para nutrir a prática da fé e o empenho nas atividades. Terceiro, estuda-se o budismo para avançar e crescer dia após dia. Quarto, estuda-se o budismo para cultivar a capacidade de orientação e para prestar incentivos a todos os companheiros. Então, colocando esses 4 itens da importância do estudo do budismo, né? Vamos juntos, mesmo virtualmente, né, nos incentivar para que a gente realize esses estudos, para que a gente possa ter mais compreensão, mais clareza de tudo o que acontece na nossa vida, de tudo o que está acontecendo na sociedade, né, e que a gente tenha essa clareza, né, e a convicção de que a vitória ela já está garantida, né, e poder também incentivar muito mais pessoas, né, que estão precisando cada dia mais desse nosso budismo, né, elas precisam de mais e mais incentivos, né, então no final
Fala assim: vamos juntos com Ikeda Sensei renovar a decisão de nos levantarmos sós e atuarmos brilhantemente em nossa família, organização e na sociedade. Então vamos juntos realmente bradar essa vitória, que tudo isso vai passar. E como que eu quero passar? Né? Ou de como e qual forma que eu vou sair dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho certeza que com esses encontros virtuais, com esses incentivos mútuos que nós estamos fazendo, essa rede de incentivos que nós estamos realizando, nós iremos sair muito mais fortalecidos em meio a essa pandemia. E quando a gente puder se encontrar pessoalmente, nós só teremos vitórias e mais vitórias para compartilhar. Então, o que a gente pode aprender com esse estudo? A imensa compaixão de Daishonin em incentivar os discípulos, mesmo com o risco da própria vida. Então, mesmo o Nichiren Daishonin exilado numa ilha, com pouca comida, com poucos recursos, passando frio, ele pensava nos seus discípulos. A preocupação dele de incentivar as outras pessoas que estavam passando pelo mesmo sofrimento. Então, nós temos que nutrir essa compaixão também, de poder incentivar as outras pessoas. E, em segundo, a importância da leitura do Gosho todos os dias. Né? Todos os dias a gente lê, nem que seja uma sentença ou frase. Né? Estudar a frase de Nichiren Daishonin ou ler os incentivos dos 3 mestres é como se realizássemos um diálogo sincero com eles. Ikeda Sensei diz: é fundamental lermos os escritos de Nichiren Daishonin com o espírito de que foram cartas endereçadas a nós, de que está falando diretamente conosco. Às vezes os ensinamentos budistas podem ser difíceis de entender, mas segundo o presidente Ikeda, com sincero desejo e empenho para aprofundar nossa compreensão no decorrer de nossos esforços em prol do Conserufo, conseguiremos elevar nossa condição de vida. Então, às vezes, tem coisas que a gente não entende. Mas quando a gente tem esse hábito do estudo, a gente consegue até mesmo abrir o nosso coração para compreender o que está dizendo aquela escritura. Né? Então, que tal a gente desafiar, né, nesses encontros virtuais? Não vamos perder a oportunidade de fazer parte desses encontros virtuais, onde a gente tem a oportunidade de estudar o budismo, de aprofundar ainda mais a nossa fé. E aprofundando a nossa fé, nós realizamos uma prática na órbita do universo e assim nós conseguimos realizar a nossa revolução humana. Tudo bem? Então eu fico por aqui, estou finalizando a matéria. Então, depois dessa matéria, vamos dialogar. Quem quiser falar, né, depois a gente pode estar abrindo diálogo para dúvidas e alguns comentários de algo que eu não tenha falado. Tudo bem? Então, um beijo a todos, saudades e até mais.